soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete. Você há de concordar comigo que apesar do cara ser baixinho, ele foi um monstro dentro das quatro linhas. E para muitos, inclusive para mim, ele foi um dos maiores cobradores de falta que o mundo já viu. Um cara que fez história com a camisa do Corinthians. Então, se você ainda não conhece a carreira, a trajetória desse grande meia atacante, agora é a hora. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande, o monstro, Marcelinho Carioca. But it won't be long before I realize it's a picture in my head, in my head. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you. Marcelo Pereira Sursin nasceu em 31 de dezembro de 1971, no Rio de Janeiro, Brasil. Ele era um meio atacante de 1,68 m que chutava com a perna direita. Sua infância não foi um berço de ouro, muito pelo contrário. Seu pai era gari e sua mãe, dona de casa, e Marcelinho desde cedo aprendeu a ganhar seus trocados. Mesmo criança, Marcelinho trabalhava vendendo picolés, refrigerantes, salgados nas praias cariocas, justamente para ajudar no sustento da família. Em 1979, aos 7 anos, Marcelinho é aceito pelo Madureira e começa a jogar nas categorias de base do clube. Em 1986, o Flamengo compra o jovem Marcelinho, que estava com 14 anos, em virtude de suas boas atuações nos campeonatos juvenis pelo Madureira. Em novembro de 1988, apenas com 16 anos, diante de uma torcida de 70 mil pessoas no Maracanã, Marcelinho fez sua estreia no profissional do Flamengo, entrando ainda no primeiro tempo, substituindo o grande Zico. Um fato interessante de se falar sobre as cobranças de falta do Marcelinho tem muito a ver com o Zico, porque o Marcelinho aprendeu meio que a bater falta, olhando o Zico bater na bola, olhando o Zico treinar, olhando como que o Zico levava tão a sério os treinamentos de falta, tanto que o Zico deu um conselho pro Marcelinho chegar sempre antes dos treinos e sair sempre depois de todo mundo, justamente para ele aproveitar esse tempo para treinar faltas. E obviamente o menino Marcelinho acatou esses conselhos do grande Zico. Poucos são aqueles que têm esse dom. Então, já que Deus deu esse dom, você tem que procurar aproveitar e procurar melhorar e nunca achar que já sabe tudo. Ele faz os gols de faltas, mas ele está sempre aí treinando, procurando se aperfeiçoar. Eu sempre procurei tirar aquele mínimo detalhe, aquele jeito da batida. Lógico que cada um tem o seu jeito, tem a sua batida. Eu tenho o meu jeito, os outros cobradores têm os jeitos dele, então procura aperfeiçoar o meu jeito, a minha batida. Lógico que você sempre aprende com os grandes cobradores. Em 1989, Marcelinho e Flamengo ficam apenas com o vice do Campeonato Carioca e passam um ano sem títulos. Em 1990, apesar do Marcelinho ter ficado apenas em 13º no Brasileirão, Marcelinho, junto com o Flamengo, conquista seu primeiro título na carreira, ou seja, conquista a grande Copa do Brasil. Inclusive, nesse caso, foi também a primeira Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo. Em 1991, pelo Brasileirão ficou apenas em nono, mas não passou o ano sem títulos. Conquistou, dessa vez, o Campeonato Carioca daquele ano. Em 1992 fica com o vice do Carioca, mas conquista pela primeira vez na carreira, em cima do Botafogo, o grande campeonato brasileiro daquele ano. Em 1993 teve um momento ruim na carreira do Marcelinho. Ele ficou com o vice do Campeonato Carioca e pela final da Supercopa Libertadores contra o São Paulo, o jogo foi para os pênaltis, mas Marcelinho perdeu a cobrança dele e o Flamengo perde também o título para o São Paulo.
Fé que faltou a Marcelinho do Flamengo. Ele acertou a trave e deixou o São Paulo em vantagem. Partiu Marcelinho, pé direito, bateu na trave! Miller cobrou bem o último pênalti e deu o título que faltava ao São Paulo. É o lance do jogo, Miller partiu, bateu! Gol! E no final desse ano, o Corinthians fez uma proposta para o Flamengo e o Marcelinho foi meio que obrigado a sair do Flamengo, justamente porque ele não queria deixar o Mengão. Mas o Flamengo meio que não queria mais o jogador. Depois disso, o Marcelinho falou para a diretoria que nunca mais voltaria ao Flamengo. Enfim, o Corinthians compra Marcelinho por $500 mil. Pelo Flamengo, Marcelinho jogou 241 partidas, fez 47 gols e conquistou 3 títulos. Foi definida entre as duas diretorias, ou seja, não houve a intermediação de empresários. Marcelinho custou $500 mil ao Corinthians, cerca de 150 milhões de cruzeiros, e assinou contrato por um ano. Marcelinho, o que fez você trocar o Flamengo, onde você praticamente nasceu, para o futebol, pelo Corinthians? Em primeiro lugar, pela estrutura que o futebol paulista apresenta, né? Até mesmo para você dar uma tranquilidade a mais para os seus familiares. E eu fiquei muito feliz também pela recepção que eu tive aqui, né, dos torcedores e da diretoria aqui do Corinthians, e até mesmo pela grandeza dessa torcida, que realmente possa te dar bastante alegria. Ainda no final de 1993, quando Marcelinho Carioca chegou no Corinthians, já existia um Marcelinho no elenco. Assim, para diferenciar um Marcelinho do outro, o jogador passou a ser chamado de Marcelinho Carioca. Em 1994, apesar de passar o ano sem títulos, fez uma boa temporada, ficando em terceiro lugar no Campeonato Paulista e chegou na final do Campeonato Brasileiro, mas perdeu para o arquirrival Palmeiras. Nesse ano também, o jogador é convocado pela primeira vez à seleção brasileira. Na temporada de 1995, Marcelinho Carioca realmente conquista a Fiel. Ele foi muito decisivo para o Corinthians no Campeonato Paulista, e foi nesse campeonato que ele fez um dos gols de falta mais bonitos que já existiu. E o Veloso com certeza sofreu, e sofreu muito, nos pés de Marcelinho Carioca. Bom, pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Na marca de 24 do segundo tempo, empata o Corinthians no Pacaembu, Tatá! Foi um chute espetacular, fantástico, magnífico do Marcelinho. Veloso vai aprender que com o Marcelinho batendo falta, não pode deixar de pedir barreira de qualquer lugar. E na final do Campeonato Paulista contra o mesmo Palmeiras, Marcelinho Carioca marcou o gol que fez a partida ir para a prorrogação. O Corinthians conseguiu fazer um gol na prorrogação e Marcelinho e Corinthians conseguem conquistar aquele Campeonato Paulista. Fiel é tua, fiel é tua, fiel é tua, fiel é tua! Naquele mesmo ano, pela Copa do Brasil, o Corinthians consegue chegar à final e o gol que deu o título para o Corinthians foi dele, Marcelinho Carioca. Olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu Viola, atenção, dominou na sobra, Marcelinho pode ser, bateu, gol do Corinthians! O
Corinthians é campeão da Copa do Brasil 95. Em 1996, o Corinthians passa o ano sem títulos. Porém, no Paulista desse ano, contra o Santos, Marcelinho fez o gol mais fenomenal de sua carreira. E um dos gols mais antológicos que já existiu. Aí ele foi pra cima do Ronaldo. Podia provocar a expulsão do Ronaldo. Bola do Tupanzinho. Tupan, Carlos Roberto já se mandou pra direita. Tupan. Olha o Marcelinho na esquerda. Meteu a bola pro Marcelinho. Legal. O Tuca que dá. Tucou, guardou. É do pezinho de ouro. Marcelinho Carioca. Que jogada sensacional. Em 1997, Marcelinho e Corinthians conquistam novamente o Campeonato Paulista. Depois, Marcelinho Carioca é vendido ao Valência da Espanha. Porém, no Valência, ao lado de Romário, ele jogou muito pouco, ficava muito na reserva e não conseguia mostrar seu futebol. E isso fez, obviamente, ele pensar em voltar ao Brasil novamente. Nessa época, o Marcelinho querendo voltar para o Brasil, os caras criaram um Disque Marcelinho, que tinha a finalidade dos torcedores dos 4 maiores clubes de São Paulo ligar para o Disque Marcelinho e pedir. Só que a grande maioria dos torcedores que ligaram foi do Corinthians. E ele, obviamente, voltou ao time que o abraçou profundamente, que foi o Corinthians. Pelo Valência, ele jogou apenas 11 jogos e fez um gol. Em 1998, Marcelinho volta sendo arrasador. Ele ficou com o vice do Campeonato Paulista, mas conquistou pela segunda vez na carreira o grande Campeonato Brasileiro com aquele timaço do Corinthians. Realmente naquele campeonato Marcelinho jogou muita, mas muita bola. Que imagem! Ele já fez 6 de pênalti. Que imagem! Adrenalina a mil! Cobrança para o time do Corinthians. Marcelinho está esperando a autorização do Dacildo. Vai dar Marcelinho, vai dar Zete Marcelinho. Gol! Marcelinho cobrando penalidade máxima com muita, mas muita categoria. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem, Dinei faz o cruzamento, toca de cabeça. Gol! É do Corinthians! Em 1999 começa a temporada conquistando novamente o Campeonato Paulista. Esse ano também não foram só alegrias. Ele teve a infelicidade de ser eliminado nos pênaltis para o Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores. Porém, nesse ano, Marcelinho Carioca e Corinthians conquistam novamente o grande Campeonato Brasileiro. E para você ter uma ideia como que o Marcelinho fez novamente um campeonato brasileiro impecável, foi que nesse ano ele foi eleito o melhor meio do campeonato e também recebeu a bola de ouro, ou seja, foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. E eis que vem o ano de 2000. Esse ano foi marcado por grandes altos e baixos. Foi nesse ano que ele teve a grande tristeza na carreira de ser eliminado novamente na Libertadores, novamente pelo Palmeiras na semifinal, onde o jogo foi para os pênaltis, mas a cobrança de Marcelinho Carioca encontrou o goleiro Marcos pela frente e o Corinthians foi eliminado. Agora Marcelinho vai para a cobrança, vai bater de pé direito, vai autorizar o árbitro. Marcelinho contra Marcos, autoriza o juiz.
Lá vai Marcelinho com o pé direito. Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu. Marcos pegou! Semifinal da Libertadores. O Palmeiras outra vez é o Brasil na Libertadores na decisão. Porém, no mesmo ano, Marcelinho conquista o título mais importante de sua carreira. Conquistou o Mundial de Clubes, onde o título foi conquistado novamente pelos pênaltis, só que dessa vez contra o Vasco. André Luiz, ele tenta a linha de fundo, faz o corte, vem Corinthians, Marcelinho saiu da bola, vem Ricardinho, bateu, gol! Em 2001 conquista novamente o Campeonato Paulista, sendo esse o único título da temporada. Coisa linda, é maravilhoso, você vê que nós estávamos na zona de rebaixamento e só temos que agradecer a todos que nos apoiaram, a nossa família, os amigos. Agradecer ao Senhor Jesus por esse momento que proporcionou tanto para nós como para o Botafogo, um jogo sem violência, vencer realmente o melhor do campeonato. Eu acho que quem é privilegiado e predestinado para ser campeão, como esse grupo do Corinthians, só tem que agradecer a Deus por tudo isso. Qual o papel do Luxemburgo nisso? Tudo, toda mudança, todo um trabalho de inteligência, trabalhando o emocional de toda a galera. Quer dizer, falar da parte tática para ele acho que é covardia, mas ele tem uma equipe que o ajuda também. E também, se não fosse a qualidade de todo esse grupo, o potencial desse grupo, o Corinthians não tinha chegado. E essa torcida, se ele chegar no Morumbi, ver isso aqui de preto e branco, meu irmão, é maravilhoso. No mesmo ano, aconteceu algo que, na verdade, ninguém conhece direito o que realmente ocorreu. Dizem que, nesse ano, ocorreu uma briga entre o Marcelinho Carioca e o Ricardinho. E aí, Marcelinho Carioca decidiu deixar o Corinthians nesse ano. Se isso é verdade, eu não sei. Se isso é mentira, eu também não sei. O fato é que isso saiu nos jornais, saiu na mídia, e aí é um ponto que a gente tem que trazer aqui. O Marcelinho também teve um desentendimento com o Vanderlei Luxemburgo, onde o problema foi o seguinte: o Vanderlei Luxemburgo estava com interesse em certa mulher e o Marcelinho Carioca meio que furou a fila e pegou a mulher que o Vanderlei Luxemburgo estava afim. Isso causou um grande rebuliço, tanto que depois desse acontecimento, por mais que se forçou muito, mas a grande verdade é que não existiu mais parceria entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Uma pena pro futebol. Nessas duas passagens que ele teve pelo Corinthians, Marcelinho Carioca jogou 432 jogos, fez 206 gols e conquistou 10 títulos. E com certeza ele se tornou um dos maiores jogadores que o Corinthians já teve. Depois que ele saiu do Corinthians, o Marcelinho assinou com o Santos, porém ficou apenas 3 meses na Vila, jogando apenas 15 jogos com 5 gols marcados. Em 2002, Marcelinho foi jogar no Japão e ele assinou com o Gamba Osaka. Ficou por lá até 2003, jogando 27 partidas com 7 gols feitos. Assim, no mesmo ano, em 2003, Marcelinho assina com o Vasco da Gama. Já no começo da temporada, conquistou a Taça Rio e a Taça Guanabara, conquistando assim o Campeonato Carioca daquele ano com o Vasco e se tornando o principal jogador do time. Mas no Brasileirão daquele ano, Marcelinho e Vasco não foram bem, ficando apenas em 17º no campeonato. E no final de 2003, o jogador assina com o Al-Nassr, dos Emirados Árabes. Jogando pelo Al-Nassr, ficou por lá até 2004, jogando apenas 12 jogos com 6 gols marcados e no mesmo ano volta novamente ao Vasco. Porém, nessa volta ao Vasco, ele sofreu com lesões e não conseguiu desempenhar o mesmo futebol da primeira passagem que teve no clube carioca. Assim, no mesmo ano, ele deixa o Vasco e vai para a França, jogar pelo Ajaccio. Porém, lá na França, pelo Ajaccio, ele ficou muito pouco tempo e logo voltou ao Brasil. Em 2005, ele assina com o Brasiliense e conquista o Campeonato Brasiliense. Em 2006, ele deixa o Brasiliense e volta novamente ao Corinthians. Porém, essa passagem que ele teve no Corinthians foi bem intensa. Ele quase nem jogou e ainda teve aquela famosa briga com o Mascherano no treino. Para quem não sabe, o Corinthians naquela época estava com brigas políticas internas. E foi justamente por causa daquela briga que ele teve com o Mascherano que ele foi dispensado pelo clube paulista.
Depois disso ele voltou a jogar em 2007 pelo Santo André, onde ficou lá até 2009. Nesse período que ele ficou pelo Santo André, ele conquistou o Campeonato Paulista da Série A2 em 2008 e em 2009 conseguiu ajudar o time a retornar à elite do futebol. No começo de 2010, Marcelinho Carioca finalmente encerra sua carreira vestindo a camisa do Coringão em um jogo contra o Huracan. Eu lembro muito bem que quando o Marcelinho Carioca jogava pelo Corinthians, ele com certeza era o principal jogador do time, sem dúvida nenhuma. A habilidade que esse cara tinha de bater na bola é algo impressionante. Se você ver as faltas que ele cobrava de todos os jeitos e mesmo assim ele era genial de todos os jeitos. Podia ser de perto, de chapa, de longe, com força, de 3 dedos, de escanteio que ele fez gol olímpico, enfim. O cara era muito, mas muito bom cobrando falta. Não é à toa que a mídia, muitos jogadores encaram ele como sendo um dos melhores se tratando de falta. E se tratando com a bola nos pés, o cara também não decepcionava, jogava e jogava muita, mas muita bola. Você percebeu na história que eu não falei muito de seleção brasileira, porque ele passou muito pouco pela seleção brasileira, quase nem foi usado. Ele é o típico jogador que poderia pelo menos ter ido a uma Copa do Mundo. Mas, resumindo a história, o Marcelinho foi um monstro, você há de concordar com isso. Marcelinho Carioca, você foi um monstro cobrando faltas e sendo jogador de futebol. Não esqueça, bicho, de deixar aí nos comentários quem que você quer que seja o próximo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal aí pra você não perder os próximos episódios. E claro, velho, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí que ajuda pra caramba. E eu gostaria muito de recomendar um vídeo pra vocês. Esse vídeo aí do Alex é um vídeo que tá muito legal. Se você conhece o Alex, gostou do futebol que ele desempenhou na carreira dele, com certeza é um vídeo que eu garanto que você vai curtir pra caramba. Sem mais, muito obrigado por você ter assistido até aqui e a gente se vê lá no próximo vídeo.